Você já parou para pensar que talvez não seja a falta de oportunidades que está impedindo sua prosperidade, mas sim algo muito mais sutil que acontece dentro de você? Existe uma barreira invisível que a maioria das pessoas carrega sem perceber, um bloqueio energético tão profundo que repele o dinheiro antes mesmo que ele possa chegar até suas mãos. Florence Scovel Shinn, uma das mais brilhantes mestres espirituais do século XX, descobriu esse padrão há quase 100 anos e revelou algo que pouquíssimas pessoas realmente aplicam: um ritual simples de apenas 7 segundos capaz de dissolver completamente essa resistência interna. Enquanto a maioria corre atrás de fórmulas complexas e estratégias intermináveis, essa técnica trabalha diretamente na raiz do problema, no exato ponto onde suas crenças limitantes se encontram com a energia universal da abundância. O mais intrigante é que você provavelmente já ouviu falar sobre o poder das palavras e dos pensamentos, mas nunca ninguém te mostrou o momento exato em que precisa intervir para realmente mudar o jogo. Florence ensinou que existe um instante específico, uma janela de oportunidade que se abre várias vezes ao dia, e é justamente nesse momento que 7 segundos podem reescrever completamente sua realidade financeira. Não estamos falando de afirmações vazias repetidas mecanicamente enquanto você continua alimentando as mesmas dúvidas e medos por trás. Estamos falando de uma técnica precisa que atinge o subconsciente no ponto de maior receptividade, quando as portas da sua mente estão abertas para receber uma nova programação. A diferença entre quem prospera e quem permanece na escassez muitas vezes se resume a conhecer e aplicar esse pequeno ritual no momento certo. Mas aqui está a parte que realmente vai fazer você repensar tudo o que sabe sobre manifestação. Florence descobriu que existe um tipo específico de pensamento que funciona como um imã reverso para o dinheiro. Enquanto você acredita que está sendo positivo e esperançoso, pode estar na verdade emitindo exatamente a frequência que afasta a riqueza. Ela observou padrões repetitivos em pessoas que lutavam financeiramente e encontrou algo surpreendente. Não era falta de esforço. Não era falta de conhecimento, mas sim uma forma particular de se relacionar com o desejo de prosperidade que criava uma repulsão invisível. Esse bloqueio age como um guardião inconsciente que diz sim com a boca enquanto tranca todas as portas pelos fundos. E o mais fascinante é que quanto mais você tenta forçar a abundância pelos métodos convencionais, mais forte esse guardião se torna. O ritual de 7 segundos que Florence revelou não é sobre adicionar mais uma tarefa à sua rotina já corrida. É sobre identificar o momento preciso em que seu subconsciente está mais vulnerável às suas próprias sabotagens. Naquele exato instante, inserir uma nova informação de maneira tão estratégica que ela passa por todos os filtros mentais sem resistência. Pense nisso como um cavalo de Troia espiritual. Enquanto sua mente consciente está distraída, você planta sementes de prosperidade direto no solo fértil do seu interior. Florence testou essa técnica com centenas de pessoas e os resultados foram tão consistentes que ela passou o resto da vida ensinando esse método. O problema é que a simplicidade do ritual faz com que muitos o descartem antes mesmo de tentar, procurando algo mais elaborado que pareça mais sério ou poderoso. Nos próximos minutos, você vai descobrir exatamente como identificar se está carregando esse bloqueio invisível, vai aprender o passo a passo preciso do ritual de 7 segundos. Mais importante, vai entender a ciência espiritual por trás dessa técnica que faz dela tão eficaz. Florence não estava interessada em teorias bonitas que não funcionavam na prática real da vida. Ela queria resultados tangíveis, transformações mensuráveis, e foi exatamente isso que desenvolveu. Prepare-se para questionar tudo o que você achava que sabia sobre manifestação financeira, porque o que vem a seguir pode ser o divisor de águas entre continuar assistindo sua vida do lado de fora ou finalmente entrar no fluxo natural da abundância. A porta está aberta, mas apenas por 7 segundos de cada vez, e agora você vai aprender a atravessá-la. Parte 1. O bloqueio invisível que sabota sua riqueza. Florence Scovel Shinn dedicou anos observando o comportamento humano diante do dinheiro e descobriu algo que revolucionou completamente a forma de entender prosperidade. Ela percebeu que as pessoas não atraem aquilo que desejam, mas sim aquilo que verdadeiramente acreditam merecer no nível mais profundo do ser. Esse insight parece simples à primeira vista, mas carrega uma verdade devastadora. Você pode passar a vida inteira trabalhando duro,
fazendo afirmações positivas e visualizando abundância. Mas se existe uma crença escondida dizendo que você não é digno, todo o seu esforço será como remar contra uma correnteza invisível. O bloqueio não está nas circunstâncias externas, não está na economia ou na falta de oportunidades, está ancorado no território sagrado e muitas vezes inacessível das suas convicções mais íntimas sobre si mesmo. Esse bloqueio invisível se manifesta de formas extremamente sutis que você provavelmente nunca associou à sua situação financeira. Florence identificou que ele aparece naquele desconforto inexplicável quando alguém te elogia, naquela vozinha interna que minimiza suas conquistas, naquela tendência automática de se comparar e sempre sair perdendo. Cada vez que você pensa não sou bom o suficiente, mesmo que seja um pensamento rápido e quase imperceptível, você está reforçando as barras da prisão financeira que construiu ao redor de si mesmo. O mais cruel é que esse processo acontece de forma tão automática que você nem percebe que é o arquiteto da própria limitação. Florence observou que as pessoas vivem em um estado de autossabotagem tão naturalizado que confundem essa limitação com sua verdadeira identidade. A origem desse bloqueio geralmente remonta à infância, aquelas mensagens que você absorveu sobre dinheiro sem nem perceber. Talvez tenha ouvido que dinheiro não dá em árvore, que rico não entra no céu, que temos que nos contentar com pouco, que não somos desse tipo de gente. Florence ensinava que essas frases aparentemente inofensivas se tornam decretos que sua mente subconsciente obedece cegamente pelo resto da vida, a menos que você conscientemente as revogue e substitua por novas verdades. Cada palavra carrega uma vibração, uma frequência energética, e quando certas palavras são repetidas com emoção durante anos, elas se transformam em leis pessoais que governam sua realidade financeira. Você não precisa acreditar conscientemente nessas ideias para que elas exerçam poder sobre você, basta que estejam gravadas no seu subconsciente operando nos bastidores da sua vida. O que torna esse bloqueio particularmente perigoso é sua capacidade de se disfarçar de virtude. Florence alertava que muitas pessoas transformam a escassez em identidade espiritual, acreditando que ser pobre é sinônimo de ser humilde, que desejar riqueza é sinal de materialismo superficial. Essa armadilha é devastadora porque você passa a defender ativamente aquilo que te aprisiona, blindando o bloqueio com argumentos morais e espirituais. Você rejeita a oportunidade de abundância porque não quer se corromper, recusa dinheiro porque existem coisas mais importantes. E todo esse teatro mental serve apenas para justificar o medo profundo de realmente ter e não saber lidar com a responsabilidade que vem junto. Florence via isso repetidamente. Pessoas usando espiritualidade como escudo para evitar enfrentar seus próprios bloqueios em relação ao merecimento. A verdade libertadora que Florence trouxe é que você foi criado à imagem e semelhança da fonte infinita, e essa fonte jamais conheceu limitação ou escassez. Quando você vive em falta, não está sendo humilde ou virtuoso, está negando sua própria natureza divina. O bloqueio invisível é simplesmente uma mentira tão repetida que você passou a acreditar que é verdade, e agora essa mentira administra sua vida financeira com mão de ferro. Mas aqui está a esperança. Se foi criado por palavras e crenças, pode ser desfeito exatamente da mesma maneira. O ritual de 7 segundos que Florence desenvolveu trabalha precisamente nesse ponto de intervenção, no momento exato em que você pode interceptar a mentira antes que ela se solidifique novamente em sua realidade. Mas para isso, primeiro você precisa reconhecer que o inimigo nunca esteve lá fora, sempre esteve dentro, na forma de pensamentos não questionados que você herdou e nunca examinou. Parte 2. A ciência espiritual por trás das palavras. Florence Scovel Shinn não era apenas uma professora espiritual, ela era uma estudante meticulosa das leis universais que governam a manifestação. Ela entendia que palavras não são apenas sons que saem da boca, mas sim decretos criativos que moldam a substância invisível da qual toda a realidade é feita. Quando você fala, não está apenas descrevendo o mundo, está literalmente comandando forças invisíveis que começam imediatamente a reorganizar as circunstâncias ao seu redor para refletir o que foi declarado. Isso não é poesia ou metáfora, é o mecanismo fundamental pelo qual o universo opera. Florence observou que toda palavra carrega 2 cargas, a intenção consciente e a crença subconsciente, e é sempre a crença subconsciente que vence quando existe conflito entre as duas.
Esse princípio explica por que tantas pessoas fazem afirmações positivas durante anos sem ver resultado algum. Elas dizem eu sou próspero com a boca enquanto o subconsciente grita você está mentindo nos bastidores. Florence descobriu que o subconsciente é incapaz de processar negações e ironias. Ele capta apenas a essência emocional por trás das palavras. Então, quando você diz eu não quero ser pobre enfatizando a palavra pobre com medo e desespero, sua mente profunda registra apenas pobre associado a uma emoção forte, interpretando isso como um pedido e começando a criar mais situações de pobreza. É como tentar não pensar em um elefante rosa, o simples ato de negar já invoca a imagem. Florence ensinava que você precisa escolher palavras que descrevam o que deseja, nunca o que teme, porque o universo não entende não, apenas cria aquilo que você energiza com atenção e emoção. O poder transformador das palavras faladas reside no fato de que elas criam uma ponte entre o mundo invisível das ideias e o mundo visível da matéria. Florence estava familiarizada com o conceito de que tudo que existe no plano físico nasceu primeiro como pensamento, depois foi revestido com palavras e finalmente se materializou. Suas palavras são o molde, a forma que você oferece para que a energia universal possa se condensar e ganhar existência tangível. Quando você fala com convicção, autoridade e alinhamento emocional, está ativando uma lei cósmica tão confiável quanto a gravidade. O problema é que a maioria das pessoas usa esse poder de forma inconsciente e caótica, declarando desastres pela manhã, contradizendo à tarde e cancelando tudo à noite, para depois reclamar que a lei da atração não funciona. Florence insistia que existe um momento específico em que as palavras têm poder multiplicado, um instante de graça onde a mente está mais receptiva e a resistência do ego está temporariamente suspensa. Esse momento acontece naquela fração de segundo entre o estímulo e a resposta, entre o pensamento limitante surgindo e você reagindo a ele. É uma janela minúscula, mas infinitamente poderosa, porque é ali que você pode inserir uma nova escolha antes que o padrão antigo se complete. A maioria das pessoas vive no piloto automático, permitindo que velhos padrões se repitam automaticamente sem intervenção consciente. Mas quando você aprende a capturar esse momento e inserir uma declaração alinhada com a verdade espiritual, você começa a reescrever o código que programa sua realidade. O ritual de 7 segundos que Florence desenvolveu é uma aplicação prática e cirúrgica desse entendimento. Não é sobre repetir 1000 vezes a mesma frase esperando que ela se torne verdade pela insistência. É sobre pronunciar uma vez, no momento certo, com a consciência certa, criando uma interrupção no padrão automático e plantando uma nova semente no solo fértil da receptividade. Florence testou diferentes durações e descobriu que 7 segundos é o tempo ideal, suficiente para completar a declaração com intenção focada, mas curto o bastante para não dar tempo ao ego de iniciar sua contestação. Esses 7 segundos se tornam um portal dimensional onde você literalmente salta da antiga realidade para uma nova, usando o poder criativo que sempre esteve disponível mas que você não sabia como acessar conscientemente. A chave não está na duração, mas na qualidade da presença e na precisão da palavra escolhida. Parte 3. Identificando seu momento de sabotagem. Florence Scovel, Shin ensinava que o primeiro passo para qualquer transformação genuína é desenvolver a capacidade de se observar sem julgamento. A maioria das pessoas vive em um estado de identificação total com seus pensamentos, acreditando que é cada ideia que passa pela mente. Mas Florence propunha algo revolucionário. Você não é seus pensamentos, você é aquele que observa os pensamentos, e existe uma diferença colossal entre essas duas posições. Quando você aprende a criar esse espaço de observação, começa a notar padrões que sempre estiveram ali, mas eram invisíveis justamente porque você estava imerso demais neles. É como perceber que está dentro de uma casa quando sempre achou que a casa era você mesmo. O momento de sabotagem geralmente acontece quando algo bom está prestes a se manifestar em sua vida. Florence observou um padrão curioso. Quanto mais perto a pessoa está de um avanço financeiro, mais intensos ficam os pensamentos de dúvida e medo. É como se existisse um guardião do limiar que testa sua determinação justamente antes de você atravessar para um novo nível de prosperidade. Esse guardião se manifesta através daquele pensamento súbito: isso é bom demais para ser verdade, ou certamente algo vai dar errado, ou eu não mereço isso.
Você pode estar no meio de uma negociação promissora quando, do nada, um filme mental começa a rodar mostrando todos os cenários de fracasso possíveis. Esse é o momento exato onde o ritual de 7 segundos precisa ser aplicado, porque é ali que você ou reforça o padrão antigo ou escolhe um novo caminho. Outro momento crítico de sabotagem acontece sempre que você recebe uma oportunidade inesperada. Florence dizia que o universo está constantemente enviando presentes, mas a maioria das pessoas os recusa por reflexo condicionado. Alguém oferece uma oportunidade de negócio e sua primeira reação interna é: deve ter alguma pegadinha, ou não tenho tempo para isso, ou provavelmente não vai dar certo. Esses pensamentos automáticos são a voz do bloqueio tentando manter você seguro dentro da zona de conforto da escassez familiar. Florence ensinava que segurança e crescimento são forças opostas. Você não pode se expandir financeiramente enquanto prioriza permanecer exatamente onde sempre esteve. O momento entre a oportunidade surgir e você decidir como responder é uma janela sagrada onde 7 segundos podem mudar completamente a trajetória do que acontece a seguir. Florence também identificou o momento da comparação como um portal frequente de autossabotagem. Você vê alguém prosperando e, em vez de se inspirar, imediatamente começa um monólogo interno sobre suas próprias inadequações. Ela tem mais sorte que eu. Ele nasceu em berço de ouro. Eu nunca vou conseguir chegar lá. Cada uma dessas declarações mentais é um decreto que fortalece sua prisão financeira. Florence advertia que comparação é o assassinato da alegria e também da prosperidade, porque coloca você em uma posição de falta em relação ao outro, e a lei universal responde ao seu estado vibracional, não às suas justificativas racionais. O momento da comparação precisa ser interceptado com uma nova declaração que reconheça que a prosperidade do outro é evidência de que existe abundância disponível, não prova de que você ficará sem. O mais sutil e perigoso momento de sabotagem acontece no instante de gratidão mal aplicada. Florence via pessoas dizendo: agradeço por ter pelo menos isso, enquanto pensam gostaria de ter mais, mas preciso ser grato pelo pouco. Esse tipo de gratidão disfarçada, na verdade, está declarando que pouco é tudo que você merece e pode esperar. Gratidão verdadeira, do jeito que Florence ensinava, é agradecer pelo que existe enquanto mantém seu coração aberto para receber mais, sem contradição entre os dois movimentos. É agradecer pela semente enquanto já vê a árvore, agradecer pela gota enquanto reconhece que vem do oceano infinito. O momento crítico é quando você percebe que está usando gratidão como desculpa para não exigir mais da vida, transformando uma virtude em corrente. Ali, nos 7 segundos seguintes a essa percepção, você pode redirecionar completamente inserindo uma declaração de gratidão expansiva que abre portas em vez de fechá-las. Parte 4. O ritual de 7 segundos revelado. Agora chegamos ao coração do ensinamento de Florence Scovel Shinn, o ritual prático que sintetiza todo o entendimento espiritual em uma técnica aplicável instantaneamente. O primeiro elemento essencial é a consciência do momento presente. Florence enfatizava que você não pode aplicar o ritual enquanto está perdido em pensamentos sobre passado ou futuro. Ele só funciona quando você está completamente ancorado no agora. Isso significa que, no instante em que você identifica um pensamento limitante surgindo, precisa parar tudo e trazer sua atenção total para aquele exato momento. Respire conscientemente uma vez, criando um micro-espaço de presença. Essa respiração consciente funciona como um interruptor que desliga momentaneamente o piloto automático da mente e abre uma brecha para a intervenção consciente que vem a seguir. O segundo passo é escolher uma declaração específica que seja o oposto vibracional do pensamento limitante que surgiu. Florence não acreditava em fórmulas genéricas porque cada pessoa carrega bloqueios únicos que precisam de antídotos personalizados. Se o pensamento foi "nunca vou ter dinheiro suficiente", sua declaração pode ser: o universo infinito provê abundantemente para mim agora. Se foi "não mereço prosperidade", pode declarar: sou filho da fonte infinita e heredo toda a riqueza. A chave está em criar uma afirmação que seja verdadeira no plano espiritual, mesmo que ainda não seja visível no plano material. Florence ensinava que você não está mentindo quando declara uma verdade espiritual ainda não manifestada. Você está alinhando sua palavra com a realidade superior que está descendo para a forma física. Durante os 7 segundos, você precisa pronunciar essa declaração,
seja em voz alta ou mentalmente, com 3 qualidades simultâneas que Florence considerava indispensáveis. Primeiro, autoridade. Você não está pedindo ou esperando, está decretando uma lei pessoal com o poder que lhe foi dado como ser criado à imagem divina. Segundo, sentimento. As palavras precisam estar encharcadas da emoção de já viver aquela realidade. Se você declara a prosperidade com vibração de desespero, o desespero vence. Terceiro, entrega. Assim que completar a declaração, você solta completamente, confiando que a lei universal já começou a trabalhar em seu favor. Segurar, duvidar ou ficar checando se está funcionando cancela imediatamente o poder do decreto. Florence comparava isso a plantar uma semente e depois ficar desenterrando para ver se está crescendo. O ato de verificar mata o processo. O timing exato dos 7 segundos não é arbitrário. Florence descobriu através de experimentação que esse é o tempo mínimo necessário para que uma intenção focada penetre as camadas superficiais da mente e alcance o subconsciente receptivo. Menos que isso e a declaração fica superficial, mais que isso e o ego tem tempo de iniciar sua contestação. Durante esses 7 segundos, você está literalmente em um estado alterado de consciência, um transe micro onde as portas normalmente fechadas do subconsciente se abrem. É por isso que a qualidade da sua presença durante esse breve período tem mais poder transformador que horas de afirmações mecânicas ditas sem real consciência. Florence via esses 7 segundos como um momento de comunhão direta com a inteligência universal, onde você alinha sua palavra individual com a palavra criadora que sustenta toda a existência. A parte final e frequentemente negligenciada do ritual é o que Florence chamava de o selo do silêncio. Nos momentos imediatamente após completar sua declaração de 7 segundos, você não deve falar sobre isso, explicar para ninguém ou ficar mentalizando como vai se manifestar. O silêncio protege a semente recém-plantada no seu subconsciente, dando a ela tempo de germinar sem a interferência da mente racional que quer entender, controlar e questionar tudo. Florence via muitas pessoas arruinarem rituais poderosos porque imediatamente depois corriam para contar para alguém ou começavam a planejar compulsivamente os próximos passos. Existe um tempo sagrado entre decretar e manifestar, um período de gestação que precisa ser respeitado com silêncio confiante. Quando você aprende a aplicar esse ritual completo, identificando o momento crítico, aplicando os 7 segundos com as 3 qualidades essenciais e depois selando com silêncio, você começa a acumular uma série de pequenas vitórias sobre seus padrões antigos até que, de repente, percebe que está vivendo em uma realidade financeira completamente diferente. Parte 5. Vivendo a abundância como estado natural. Florence Scovel Shinn ensinava que o objetivo final não é ter que aplicar o ritual de 7 segundos para sempre, mas sim usá-lo como ferramenta de transição até que a consciência de prosperidade se torne seu estado natural permanente. Existe uma diferença fundamental entre fazer exercícios espirituais para conseguir dinheiro e se tornar uma pessoa cuja vibração essencial é de abundância. No primeiro caso, você ainda está operando da posição de falta tentando preencher um vazio. No segundo, você reconheceu que nunca houve vazio real, apenas ilusão de separação da fonte infinita. Florence comparava isso a alguém que passa anos procurando seus óculos sem perceber que eles sempre estiveram no rosto. A prosperidade que você busca lá fora já existe dentro como sua verdadeira natureza, esperando ser reconhecida. Viver a abundância como estado natural significa treinar sua percepção para ver riqueza onde antes você via apenas escassez. Florence praticava e ensinava o que chamava de visão espiritual, a capacidade de olhar além das aparências materiais temporárias e perceber a substância infinita que permeia tudo. Quando você olha sua conta bancária e vê um número baixo, a visão física registra falta. Mas a visão espiritual vê além do número e reconhece que existe um oceano infinito de provisão divina do qual aquele número é apenas uma pequena manifestação temporária, e que esse oceano está constantemente fluindo em sua direção. Não é negar a realidade presente, é contextualizá-la dentro de uma realidade maior e mais verdadeira. Florence dizia que você não pode mudar aquilo que fica resistindo e negando, você muda através do reconhecimento de uma verdade superior que automaticamente dissolve a inferior. O estado natural de abundância também se manifesta na forma como você lida com dinheiro no dia a dia.
Florence observou que pessoas com bloqueios financeiros tratam dinheiro com uma mistura estranha de desprezo e idolatria, menosprezando quando falam sobre espiritualidade, mas adorando secretamente através da preocupação constante. Alguém verdadeiramente próspero tem uma relação equilibrada, reconhece o dinheiro como energia neutra que pode ser usada para bem, agradece quando chega, libera quando vai, e nunca define seu valor ou segurança através dele. Florence ensinava um exercício simples mas poderoso. Sempre que você pagar por algo, mentalmente abençoe aquele dinheiro e declare que ele volta multiplicado, trazendo mais abundância consigo. Esse pequeno ritual transforma cada transação financeira em um ato de fé e circulação consciente de energia. Florence também enfatizava que a abundância verdadeira nunca é apenas sobre dinheiro, mas sobre uma consciência de suficiência em todas as áreas da vida. Você pode ter milhões no banco e ainda operar de escassez se acredita que nunca é o suficiente, que precisa sempre ter mais para estar seguro. Esse é o paradoxo cruel. Pessoas que acumulam fortunas movidas pelo medo de faltar nunca experimentam a paz de espírito que a verdadeira prosperidade oferece. Por outro lado, Florence conhecia pessoas de recursos materiais modestos que viviam em um estado de abundância vibrante porque reconheciam riqueza em todas as formas: relacionamentos nutritivos, saúde vital, criatividade fluindo, tempo para apreciar a beleza. Quando você treina sua consciência para perceber todas essas formas de riqueza, você envia uma mensagem poderosa ao universo de que já é próspero, e a lei espiritual responde trazendo mais do mesmo, incluindo manifestações materiais. O teste final de que você alcançou a consciência natural de abundância, segundo Florence, é quando você consegue celebrar genuinamente a prosperidade dos outros sem nenhum traço de inveja ou sensação de ameaça. Quando alguém ao seu redor prospera e sua reação automática é a alegria pura, reconhecendo que a abundância deles prova que existe abundância disponível para todos, você transcendeu completamente o paradigma de escassez. Florence via a inveja como evidência cristalina de que alguém ainda acredita em um universo de recursos limitados onde o ganho do outro significa sua perda. Mas na verdade espiritual que ela ensinava, o universo é um campo infinito de possibilidades onde a prosperidade de um não diminui em nada a disponibilidade para outro. Pelo contrário, cada manifestação de abundância prova a lei funcionando e inspira mais manifestações. Quando você chega nesse ponto onde pode ser um canal de celebração para o sucesso alheio, você se torna um imã irresistível para sua própria prosperidade, porque a vibração de celebração e reconhecimento de abundância atrai abundância como lei natural. Se você chegou até aqui, já não é mais a mesma pessoa que começou este vídeo. Algo mudou, uma semente foi plantada, e agora você carrega um conhecimento que a maioria das pessoas jamais terá acesso, não porque seja secreto, mas porque requer coragem para questionar todas as mentiras confortáveis sobre dinheiro que você cresceu acreditando. Florence Scovel Shinn não ofereceu fórmulas mágicas que funcionam enquanto você dorme. Ela entregou ferramentas poderosas que exigem sua participação consciente, sua vigilância sobre os pensamentos que você permite habitar sua mente, sua disposição de decretar uma nova realidade mesmo quando tudo ao redor ainda mostra a antiga. O ritual de 7 segundos é simples, mas simplicidade não significa facilidade, porque o verdadeiro desafio não é aprender a técnica, é manter a disciplina de aplicá-la exatamente nos momentos em que seu ego mais quer que você esqueça dela e volte para os padrões familiares de sabotagem. Pense em quantas vezes hoje você já permitiu que um pensamento limitante sobre dinheiro atravessasse sua mente sem contestação. Quantas oportunidades de aplicar esses 7 segundos transformadores já passaram despercebidas porque você ainda não havia desenvolvido o músculo da observação consciente. Cada um desses momentos perdidos é um voto a favor da sua realidade antiga, um reforço nas grades da prisão financeira que você mesmo construiu. Mas aqui está a beleza libertadora dessa verdade. Você não precisa ser perfeito, não precisa capturar todos os pensamentos limitantes, precisa apenas começar a interceptar alguns deles, criar pequenas vitórias que se acumulam até se tornarem uma massa crítica capaz de detonar o padrão inteiro. Florence sabia que transformação genuína não acontece em um momento dramático único, mas através da consistência de pequenas escolhas conscientes repetidas até se tornarem sua nova natureza.
O que você fará com esse conhecimento agora define se este foi mais um vídeo consumido e esquecido ou se foi o ponto de virada que você olhará para trás daqui a um ano reconhecendo como o início da sua revolução financeira. A informação sozinha não muda nada. Na verdade, informação sem aplicação apenas aumenta sua responsabilidade kármica porque agora você não pode mais alegar ignorância. Florence viveu e ensinou que conhecimento espiritual que não se transforma em ação prática no mundo físico é apenas entretenimento intelectual, mais uma distração sofisticada que permite que você se sinta bem consigo mesmo enquanto continua exatamente na mesma situação. O universo não responde às suas intenções bonitas ou ao seu acúmulo de conhecimento teórico. Responde ao que você realmente faz, às escolhas concretas que toma momento após momento, especialmente quando ninguém está olhando e você poderia facilmente voltar ao piloto automático. Agora eu quero fazer um convite genuíno, não porque preciso dos seus números, mas porque você merece ter um espaço onde pode retornar sempre que precisar relembrar essas verdades que o mundo conspira para fazer você esquecer. Se inscreva neste canal se ainda não fez, porque aqui você encontrará uma comunidade de pessoas que, assim como você, estão comprometidas em viver além das limitações impostas pela consciência coletiva de escassez. Deixe seu like neste vídeo, não por mim, mas como um decreto para o algoritmo e para o universo de que você está alinhado com conteúdo que eleva, que transforma, que desafia você a ser maior do que era ontem. E mais importante que tudo, deixe um comentário compartilhando qual foi o insight mais poderoso que você teve assistindo, ou conte uma situação real onde você percebe agora que estava se sabotando. Quando você articula seu aprendizado em palavras, ele se consolida no seu sistema nervoso de uma forma que apenas consumir passivamente jamais consegue fazer. Este não é um final, é um começo, e você tem em suas mãos agora a chave que Florence passou a vida inteira refinando e compartilhando. Os próximos 7 segundos da sua vida podem ser gastos deixando um pensamento limitante se solidificar novamente, ou podem ser o primeiro ato consciente de decretar sua nova realidade financeira. A escolha sempre foi sua, mas agora você não pode mais fingir que não sabe o que fazer com esse poder. Florence está do outro lado, junto com todos os mestres que compreenderam essas leis universais, torcendo para que você finalmente assuma seu lugar legítimo no fluxo infinito da abundância divina, não porque você precisa provar algo para alguém, mas porque essa é simplesmente sua verdadeira natureza esperando ser vivida plenamente. Vá e manifeste, não amanhã, não quando as condições estiverem perfeitas, mas agora, nesses próximos 7 segundos.